Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Carol e obviamente vocês não me conhecem porque esse é meu primeiro vídeo. Tá, você pode talvez me conhecer, mas aí você é algum parente, amigo ou alguém da minha escola. Ou você pode ter me visto na sua For You em 2020, o que é bem difícil e eu espero que não tenha acontecido. Bom gente, quem me acompanha no Daily sabe que eu comentei que eu ia fazer um vídeo falando um pouquinho sobre mim, sobre minha história, assim. Então, aqui estou eu. Bom, gente, meu nome é Carolina, mas pode me chamar de Carol. Eu tenho 14 anos e eu uso cadeira de rodas. Pois é. Mas calma que nem sempre foi assim. E sim, tem uma história pra isso. Bom, gente, tudo começou quando eu era bem pequenininha. Eu fui fazer uma consulta com uma médica. Aí tava lá e minha mãe me ajudou a andar pra subir o negócio lá. E a médica achou estranho. Porque naquela idade que eu tinha, gente, eu não lembro de nenhuma informação assim exata. Mas na idade que eu tinha, eu já tinha que estar andando sozinha. Aí a médica achou estranho e falou assim: vamos fazer um exame com ela pra saber se ela tem alguma coisa. E fez. E descobriram que eu tive uma paralisia cerebral. Ninguém sabe exatamente como aconteceu, mas dizem que eu me enrosquei no cordão umbilical quando eu tava na barriga da minha mãe. Por isso que eu tive paralisia. Por conta da paralisia, eu não conseguiria andar, mas não esticada que nem todo mundo. Eu ando com as pernas dobradas, assim, ó. Essa foto é de quando eu era pequena, gente. E nessa época, eu não conseguia andar sem apoio. Tipo, eu sempre apoiava nas paredes. Aí minha mãe me contava que nessa época aí, eu sempre orava muito pra eu conseguir andar com a perna, não com a perna esticada, mas com apoio pelo menos. E eu sempre falava que com 5 anos eu ia conseguir andar. E adivinha? Com 5 anos eu consegui andar sem apoio nenhum. Bom, entre 2019 e 2018, eu e minha mãe fomos em 2 ortopedistas e esses dois sugeriram cirurgias. Só que um descartou porque ele falou que eu tava boa, tava andando melhor assim. E o outro minha mãe não quis fazer porque era 1 ano de recuperação e era muito tempo pra voltar tudo. Aí não deu em nada. Até que em 2022 eu tive um problema no meu joelho em que um osso raspava no outro. Doía demais, gente. Aí foi aí que eu comecei a usar cadeira de rodas. Aí durante esse tempo voltei no ortopedista que descartou a primeira cirurgia e ele sugeriu outra para eu soltar o tendão da minha perna esquerda. E eu fiz essa cirurgia em junho de 2023. Só que eu ainda estou em recuperação porque esse é muito tempo de recuperar, né? Então eu não tô andando 100% reta. Quer dizer, nem reta eu tô andando ainda. Porque tem muita coisa, descobri muita coisa durante esse caminho também. Porque durante isso, a minha neurologista começou a suspeitar de eu ter uma doença genética degenerativa. Que é uma doença que vai regredindo e não... É difícil a melhor, eu acho. Eu não sei se tem ou não. Eu acho que é difícil só. Mas se quiserem, pode dar uma pesquisada também. Que se chama leucodistrofia. Aí ela pediu pra eu fazer uns exames genéticos, assim. Aí eu fiz aquele exame genético que ela pediu pra eu fazer. E sim, eu tenho algo genético, mas não é uma doença e nem é degenerativa. É uma condição que se chama paraparesia espástica hereditária, que faz com que eu perca a força dos músculos da perna. Por isso que eu ando com elas dobradas. E eu também descobri que eu tenho um encurtamento no quadril. Por isso que eu não consigo ficar 100% reta quando eu tô em pé. Entenderam? Bom, gente, foi essa história de como eu comecei a usar cadeira de rodas e o que aconteceu até aqui. E a gente vai ver como que eu ando na fisioterapia, porque eu tô conseguindo andar melhor também, novidades. E eu comecei a gravar aqui pra internet pra compartilhar vlogs do meu dia, assim, que eu amo assistir vlog. Aí eu queria muito gravar. A maioria vai acontecer lá no YouTube.
Minhas redes sociais estão todas no link da bio. Se você já tá assistindo pelo YouTube, é só ir na minha bio do canal, que vai ter todas as redes sociais separadinhas também. E no TikTok e Instagram vai estar com o mesmo link, que é o que eu mostrei antes.